O sistema penal brasileiro não é só sobre punição, é sobre direitos, deveres e sobre a sociedade que queremos construir. E esse será o tema do Tô no Meu Direito dessa semana. E claro, mais uma vez convidamos um advogado especialista no assunto. E para falar sobre isso, eu recebo aqui o Dr. Danilo Silva, advogado, criminalista, especialista em ciências criminais e professor de processo penal. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite de estar aqui no Tô no Meu Direito. É uma satisfação falar sobre temas jurídicos que repercutem na sociedade. Eu fico muito satisfeito em participar de um podcast tão importante, porque de uma forma ou de outra a sociedade tem a percepção, através das câmeras, qual é o direito que muitas vezes está sendo desrespeitado, onde buscar um direito ou outro, tanto na área criminal quanto na área civil. Então, podcast como esse, a sociedade é quem recebe de forma positiva. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite de participar desse podcast. Doutor, vamos começar já falando como é organizado o sistema penal, desde o flagrante até o julgamento propriamente dito, como é que funciona? Pois bem, Luísa, eu tenho um hábito de dizer aos meus alunos, nos bate-papos com os colegas da advocacia criminal, que eu comparo essa sistemática, desde lá a prática do crime até o momento que o juiz dá uma sentença, eu comparo isso com uma estrada de via única. É como se eu saísse de Feira de Santana e fosse a Salvador, ali. Só que eu coloco esse trajeto e divido em duas fases. É o que no direito a gente chama de persecução criminal. Essa persecução criminal, ela tem uma primeira fase, que é chamada fase investigativa, chamada fase preliminar, que a lei nunca vai dizer se o indivíduo é condenado ou culpado. Não, no máximo que vai sair ali, no momento que alguém pratica um crime, seja de ação penal pública, e posteriormente a gente pode explicar a diferença entre ação penal pública e privada, mas desde o momento que alguém pratica um crime, nasce para o Estado algumas obrigações para o Estado. A primeira obrigação, Luiz, é a obrigação de investigar, saber quem praticou o crime, se praticou, se houve de fato a existência material do crime. Um exemplo, meu carro foi subtraído e eu estava na rua passeando no shopping, alguém subtraiu meu veículo. Pois bem, nasce para o Estado uma obrigação. Eu registrei uma ocorrência em delegacia, o Estado agora tem que saber quem foi que subtraiu o carro daquela pessoa. É o que chamamos de autoria. Eu preciso buscar a autoria. A materialidade de alguém ter subtraído o carro. E aí encerra-se essa primeira fase, a chamada fase preliminar, a fase da investigação preliminar. Em um segundo momento, aí agora o Ministério Público, se o crime for de ação penal pública, de violência física contra a mulher, uma lesão corporal contra quem quer que seja, lesão corporal grave, gravíssima, aí nasce agora o momento da denúncia. Crime de ação penal pública, o Ministério Público toma para si essa obrigação de oferecer a chamada denúncia. Inicia-se então a segunda fase, que é a fase judicial, onde a pessoa que foi indiciada na primeira fase começará a exercer seus direitos de defesa, a chamada ampla defesa, do contraditório, direito a uma defesa técnica, direito do silêncio. E aí surge a segunda fase, que é a fase judicial. O nome disso, persecução criminal. Fase 1, fase de investigação preliminar, a cargo do delegado de polícia, do delegado de carreira, cargo privativo de bacharel em direito. A segunda fase é o Estado, propriamente dito na pessoa do Ministério Público, do juiz e das partes em si, da advocacia, da defesa, através da defensoria pública, que ao final o juiz dará uma decisão. E essa decisão é chamada de sentença, que vai dizer se aquela pessoa será culpado ou não pela prática do delito. É mais ou menos nesse viés que surge a chamada persecução criminal, desde o momento que alguém pratica um crime até o momento que o juiz dá uma sentença. Bom, aproveitando então o seu discurso aí, você já poderia esclarecer então qual que seria o papel do Ministério Público, da defesa e do juiz nesse processo? Luísa, é assim, existem pessoas que participam de todo esse contexto, de toda essa sistemática de prática delitiva, de investigação, de oferecimento de denúncia, de defesa, até o momento final da sentença. Essas pessoas são chamadas de sujeitos. São chamados sujeitos processuais. Juiz, promotor, a defesa, a defensoria pública, a defesa pela defensoria ou pela advocacia particular, os serventuários da justiça, os intérpretes, são chamados de sujeitos processuais. Cada um tem sua função bem definida no processo.
Por exemplo, o delegado de polícia não pode arquivar por si só o inquérito policial. Não, só porque pode arquivar o juiz. A pedido de quem? Do Ministério Público. Assim ainda funciona no Brasil. O delegado pode condenar alguém? Não pode existir essa possibilidade. Não pode existir essa possibilidade. O Ministério Público pode condenar? Não. O Ministério Público pede a condenação. Inclusive, tem registros de Ministério Público pedir absolvição. É possível, Danilo, o Ministério Público pedir absolvição? Com toda certeza. Se ele perceber que não tem indícios de autoria de que foi João, Francisco, Maria que praticou o crime, ele poderá, por si só, Luísa, chegar lá e pedir ao juiz a absolvição. E aí, nós temos diversos casos. Eu já vi, por exemplo, casos que eu participo muito de arena do Tribunal do Júri, do Ministério Público perceber que não foi a pessoa que praticou aquele homicídio e pedir a absolvição. E é possível isso acontecer. Então, a defesa também tem que ser atuante. Eu sempre digo, e aí como advogado de muitos anos, que a defesa técnica ela precisa ser exercida de uma forma muito séria. Porque se o réu não tiver defesa, simplesmente o processo é anulado. Se a defesa for falha, o processo é anulado. Eu comunico muito com vários colegas do Brasil, a gente fala sobre insuficiência de defesa, porque a advocacia é um sujeito do processo. E tem uma frase de Carnelucci, que ele diz assim, abre aspas, quem é a defesa? Primeiro questionamento, o que é que a defesa é? Então, a gente é aquela pessoa que está no último degrau da escada, lá no último degrau da escada, ao lado do réu, sendo a voz do réu. As pessoas muitas vezes ficam assim assustadas, como o advogado vai atuar naquele processo de tanta repercussão, como ele vai advogar para um feminicida, como vai advogar para uma pessoa que praticou um estupro. Infelizmente ou felizmente, a defesa precisa atuar. Porque uma vez aquela pessoa não tendo o direito da defesa técnica, certamente ele será colocado em liberdade. Eu digo, a gente não defende a prática do crime. Nós somos sujeitos processuais que defendemos as garantias do acusado. Isso é o que é mais importante registrar. Então, o Ministério Público e Defesa, que é uma outra questão, Luísa, que é muito falada e fica colocando a gente em defesa, e Ministério Público como se fosse dois irmãos que ficam brigando, porque somos irmãos, porque todos são essenciais à justiça, todos. A advocacia, a defesa e a acusação não são inimigos. Nós discutimos ideias, teses. Ao final é possível ver um promotor e um advogado e um defensor público está ali, um cafezinho, batendo um papo, contando histórias. É possível, sim. No júri as pessoas ficam assustadas, achando que os embates jurídicos vão ultrapassar para o âmbito pessoal. Isso não pode acontecer, porque isso não é busca de justiça. Então são pessoas importantes, cada um tem sua posição definida, o juiz tem sua posição definida. O juiz ele julga com base nas provas, mas acreditem, tem um juiz aqui no Brasil, um juiz que ele pode julgar de forma íntima, enquanto o juiz do concurso público ele precisa de provas para poder dizer se alguém praticou ou não um crime. Tem um juiz especificamente que ele pode julgar com base em convicções pessoais, olhar para o acusado e julgar com as convicções pessoais. Esse juiz é o juiz do povo, os jurados que participam do Tribunal do Júri. Aquelas 7 pessoas escolhidas a dedo na sociedade para julgar se o indivíduo que praticou um crime doloso contra a vida será condenado ou absolvido, ele pode julgar com base em suas convicções pessoais. Isso é possível? Sim. Então, são posições definidas que o próprio Código de Processo Penal assim estabelece. E como é a conexão com a polícia e o sistema penitenciário? É perfeito a sua pergunta, perfeito. E mais uma vez, é um podcast muito enriquecedor. A gente fica muito feliz em saber que espaços como este, eu acho que essa tecnologia, e aí abro parênteses antes de falar sobre isso, essa tecnologia, esses avanços da tecnologia, a sociedade agradece demais, porque uma fala como essa sua, uma pergunta como essa, a gente começa a perceber o quanto é importante os espaços da liberdade de expressão. É que não pode achar que a liberdade de expressão ela se restringe ao falar ali no ponto de ônibus, no barzinho. Não, espaços como esse, de grande alcance, para a sociedade entender que a segurança pública e o sistema processual penal, eles integram um contexto. Nós temos, por exemplo, no Presídio de Feira de Santana, 2.000 pessoas encarceradas. E aí a gente, quando faz visitas técnicas com os alunos das faculdades, por exemplo, que eu ministrava a aula, eu tenho o hábito de levar os alunos. Sempre tive.
para conhecer como é que funciona, para não ficar muito afeiçoado à ideia de que, não, os presídios brasileiros são locais em que as pessoas ali, tem uma comida de qualidade, não, tá ali mesmo, tem que morrer ali, não, os direitos humanos não devem ser direitos humanos, tem que ser direitos dos manos. Não, o presídio é um local que fabrica bandidos. Eu até entendo a fala dessas pessoas, eu até entendo, mas precisa trabalhar muito com o outro lado da história. No sistema penitenciário, por exemplo, nós temos diversas pessoas que ali atuam, desde o diretor do presídio, aos policiais penais, aos psicólogos, aos médicos, aos encarcerados, mas tem pessoas que não são visíveis à sociedade. E quem são essas pessoas? Os familiares da vítima, as mulheres que ali estão, cerceadas das suas liberdades. Pasme, Luísa, que normalmente, quando homens são presos, encarcerados, tem visita das famílias, tem visita das mulheres, tem visita íntima. Mas pergunta, e as meninas que ali estão encarceradas nesse Brasil afora? O que é que elas recebem? Acreditem, é o descaso. A família não visita, sequer chega material de higiene íntima para essas meninas. Isso é um dado alarmante. Mas, Neiro, como a segurança pública pode resolver? Eu te pergunto, Luísa, eu pergunto à sociedade. Como é que eu vou conseguir, dentro da função do direito penal, que é ressocializar alguém que praticou um crime, se a pessoa nunca foi socializado? Se aqui fora faltava tudo. Faltava educação, faltava saúde de qualidade, faltava moradia de qualidade. Como é que esse presídio, em 5, 6 anos, vai conseguir ressocializar? Se eu não conseguir socializar alguém que já estava lá há muitos anos, que sequer a família foi visitar, que sequer teve acesso a seus filhos, isso é um dado alarmante. Mas eu não paro por aí, porque tem outra questão que nos preocupa bastante, são as cadeias provisórias. Eu digo o exemplo aqui em Feira de Santana, 2.000 encarcerados. Pergunta, quantos policiais penais atuam de forma noturna nos plantões? Será que é suficiente para atender? Quantos policiais penais estão com problemas psicológicos por atuar com grande demanda de pessoas todos os dias? E as cadeias provisórias? Será que é justo eu buscar uma segurança pública associada ao sistema penitenciário? Eu deixo 2 ou 3 policiais tomando conta de 51 pessoas encarceradas, onde tem pessoas idosas que estão ali, que recebem, que tem hoje as centrais de flagrante, que recebem as pessoas de várias cidades da região. Doutor, eu já poderia aproveitar para responder para as pessoas o que é essa prisão provisória e quando ela pode acontecer? Sim, é possível a gente esclarecer isso também. Essas prisões provisórias, Luísa, são as pessoas que supostamente praticam alguns crimes, e aí elas são submetidas à prisão e ficam em uma cadeia. Tem umas centrais, foram criadas centrais, onde ficam pessoas que ficam ali até aguardar uma audiência de custódia, ficam em prisão preventiva, até o presídio ter vaga, porque tem isso também. Enquanto isso, eles ficam nas cadeias. Aí eu pergunto, não tem acesso à saúde? Não tem acesso à saúde? Tem pessoas idosas que estão nessas cadeias provisórias. E é um dado que Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria de Administração Penitenciária, o sistema de justiça como um todo tem que participar e saber, porque repercute isso na sociedade. Depois, quando a pessoa sair, não sai muito bem e acaba se envolvendo em novas práticas delitivas. E por que existem tantas pessoas presas antes mesmo de serem julgadas? É um outro dado, que aí é uma questão muito do nosso Poder Judiciário. A gente já avançou bastante. Eu tenho 17 anos de atuação. 17 anos de atuação no direito criminal. Eu percebo que hoje tem comarcas com demonstração, assim, de juízes atuantes, em processo de durar 3 meses para dar uma resposta. O que eu não posso é criar um chamado direito penal do inimigo. Uma pessoa com antecedentes criminais, ele não pode ser presumidamente culpado. Ele é presumidamente inocente. Eu não posso julgar ele com base nos antecedentes criminais. Ele praticou diversos crimes no passado, mas e aquele fato atual? Eu preciso levar em consideração aquilo. Eu não posso ter uma presunção de que ele vai ser condenado, porque isso não é justiça. Eu tenho, por registrar aqui no seu podcast, Luiz, que dizem que a deusa, na verdade, a justiça é uma mulher, é uma figura feminina. É uma figura feminina que consegue sentir as coisas, mas colocam nos olhos daquela deusa uma fenda nos olhos. E isso para mim é uma verdade.
Eu tenho certeza que essa deusa feminina chamada deusa Têmis, ela tem que olhar, ela tem que sentir. E as pessoas que ficam presas provisoriamente por muito tempo, a deusa Fênix, a Têmis, ela simplesmente não está olhando para aquela situação. Por isso eu digo, a deusa da justiça precisa olhar e dizer que pessoas com prisões provisórias de 2, 3 anos acabam cumprindo pena sem ter uma sentença condenatória. Então isso é um absurdo, isso não é justiça, isso não é a deusa Têmis com os olhos abertos. Doutor, e antes da gente ir para o intervalo, tirando essa ideia de prisão, você poderia dizer para a gente outros tipos de penalidades que não são a prisão? Nós temos diversas outras. Nós temos algumas prisões que são chamadas restritivas de direitos. Temos as penas que são chamadas de penas alternativas. Nós temos pena de multa. Então nós temos assim na própria Constituição Federal um rol de penas que o Brasil admite. Privativa de liberdade, restritiva de direitos, penas alternativas, pena de multa. Nós temos diversas penas, mas tem um outro lado, tem penas que o Brasil não vai admitir. As pessoas ficam falando assim, não, prisão perpétua para ele. Não admite prisão perpétua. Sabe? Trabalho forçado, não admite. Em que pese, no presídio, os indivíduos condenados, ele tem o direito de trabalhar, tem os benefícios de trabalhar. Porque eu acho que isso facilita no retorno dele da sociedade. Mas tem que morrer, tem que dar pena de morte, mas eu não posso, infelizmente ou felizmente, eu não posso aplicar a pena de morte no Brasil. Existe uma possibilidade de pena de morte que, na Constituição, que é chamada em guerra declarada. O Brasil pode, inclusive, aplicar a pena de morte, mas não é um caso específico. Não posso, porque o indivíduo praticou um furto, um roubo, assim, ele tem que morrer. O Brasil tem que ter pena de morte. Não se pode, aqui no Brasil, não admite essa possibilidade, a não ser em algumas situações específicas. Bom, antes da gente entrar nesse clima de polêmica, vamos para o intervalo rapidinho e já voltamos. Não sai daí! Bom, já estamos de volta e a gente segue conversando com o Dr. Danilo Silva, que é advogado, criminalista, especialista em ciências criminais e professor de processo penal e veio falar sobre o sistema penal brasileiro. Doutor, o que são penas restritivas de direitos? Elas são aplicadas em quais situações? Mais uma pergunta maravilhosa sua. E eu, quando coloco algumas restritivas de direitos, porque assim, o cerceamento da liberdade, a pessoa ficar presa, encarcerada, não deve ser regra no Brasil. Nunca, não deve ser regra. É exceção. A regra no Brasil é a liberdade. Então, se eu criar um costume de, para todas as situações, em todas as circunstâncias, eu encarcerar, a gente vê o que já está acontecendo no Brasil em relação ao nosso sistema prisional. O ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ele fez um comentário uma vez, assim, que os presídios brasileiros eram estado de coisas inconstitucionais. O que significa isso na visão dele? É de que diversos direitos são vilipendiados em relação àquelas pessoas que estão ali aprisionadas. Porque eu não posso imaginar que dentro da minha cidade exista um espaço onde pessoas estão encarceradas por 10, 15 anos e achar que isso é uma realidade boa, isso é uma realidade ruim. Eu tenho diversas hipóteses de restritivas de direitos, diversas hipóteses. Impedimento da pessoa sair de casa em determinados horários, não frequentar bares, são restritivas de direitos. Na Maria da Penha, por exemplo, nos crimes que são regidos pela forma da Lei Maria da Penha, existem diversas hipóteses restritivas de direitos que não são taxativas, pode existir diversas outras hipóteses que são perfeitamente admitidas, de não ter contato com a vítima, de não ter contato com familiares da vítima. Então, são restritivas para impedir que a pessoa pratique outros crimes, que dê continuidade à prática de delitos. Então, são hipóteses positivas? São aplicadas? São. Dão certo? Essa é a questão. Porque nos assusta, Luísa, saber que... Eu sempre digo do universo feminino, não lhe pedi autorização para isso, porque eu acho que para falar sobre mulher, nós homens temos que pedir autorização, porque o que mais tem é aquela primeira condenação que vem uma restritiva de direito, não dá certo,
aí simplesmente não deu certo a restritiva de direito, ele pratica outro crime porque acha que a restritiva de direito é algo benéfico, é algo benevolente, ele vai e pratica outro delito mais grave, que é o que está acontecendo aí hoje. Tenha certeza que boa parte dos indivíduos que praticam crimes contra a mulher de forma continuada, um dia ele já foi condenado numa restritiva de direito. Mas o Estado aplica uma restritiva de direito, mas não continua na observação. Não continua a observar aquela pessoa, simplesmente deixa. E aí o que acontece? Ele pratica crime mais grave. É o que acontece hoje com o feminicídio. Antigamente, a situação que envolvia a mulher vítima era um homicídio. Depois virou uma forma qualificada do homicídio. O que significa dizer? Eu não tinha um crime contra a mulher taxado no Código Penal. Eu precisei mudar o Código Penal e criar o feminicídio como uma forma qualificada. O tempo passou, os crimes aumentaram e a política criminal observando aquilo ali, e a política criminal coloca os nossos legisladores, quem criam as leis, passa um tempo, viu que não deu certo, já criou o feminicídio. Tenho certeza no que eu vou falar. Aquilo que foi restritiva de direito para aquele indivíduo que praticou um crime contra a mulher, aumentou. Aí criou uma forma qualificada de feminicídio. Aí o tempo passa, aumentou os crimes contra a mulher. Aí agora já criou um crime próprio, feminicídio. Mas não diminuiu, porque a política criminal não conseguiu observar que está na base. E o que significa essa base? É na escola, é conversar com as crianças, com os meninos em sala de aula, com as meninas, para que elas consigam se autoproteger em relação às relações sociais que vão construir ao longo da vida. Os meninos entenderem que não se bate mulher, não se agride mulher, mas falta isso, falta a base. Discutir a família, discutir a educação, para poder entender para as futuras gerações que qualquer conduta tem consequência, para ele não achar que essa questão midiática em torno do feminicídio é algo comum. É algo comum e não é. E não é porque assusta bastante e a gente não pode admitir. E como funciona a progressão de regime? A Lei 7.210, que é chamada Lei de Execução Penal, ela estabelece alguns regramentos em relação ao cumprimento da pena. O indivíduo muitas vezes é condenado a uma pena de 12 anos e aí inicia agora uma nova fase, o processo de como ele vai passar a ter a garantia de sair do cárcere. Aí que surge as chamadas progressões de regime. Melhor dizendo, o indivíduo ele inicia o cumprimento da pena, em um exemplo, do pena de 12 anos, o regime é fechado. Ele cumprindo um prazo estabelecido por lei, ele passa para o semiaberto. E no semiaberto ele começa a ter alguns direitos estabelecidos também, tanto no Código Penal quanto na Lei de Execuções Penais, até chegar à fase do aberto. E no aberto ele passa a ter também alguns direitos específicos que vai, além do direito de sair em livramento condicional, é um exemplo que é possível para o indivíduo que está cumprindo pena num regime aberto, tem esses direitos, e outros especificamente, trabalho extramuro, que é fora da unidade prisional. Então, a progressão de regime é a chamada forma de cumprimento da pena. Quais requisitos temporais, objetivos e subjetivos aquele indivíduo condenado ele tem para poder sair do cárcere? Se ele for condenado a um regime de pena no semiaberto, não é que ele pegou uma pena de 6 anos, semiaberto, então, para ele ir para o aberto, ele precisa cumprir sua conduta, é importante. Hoje tem o chamado exame criminológico para ver se ele tem capacidade de voltar a viver em sociedade. E são direitos específicos que a legislação assim determina. E sobre a superlotação, que fatores têm contribuído para isso e o que se tem buscado de alternativas para essa situação? A superlotação brasileira, como eu disse ainda há pouco, Brasil, os presídios brasileiros são estados de coisas inconstitucionais. Eu não posso achar que o presídio das Pedrinhas é um local que vai ressocializar ninguém. Eu não posso colocar... o preso, quando chega, ele é individualizado dentro dos presídios da vida no sistema penitenciário, pela sua periculosidade, pelo tipo de crime, idade. São critérios estabelecidos pela lei para saber de que forma ele vai cumprir, qual pavilhão ele vai estar durante o cárcere. E assim, essa superlotação assusta ainda. É assustador. Muito assustador, porque quem são os aprisionados? Muitas vezes estão ali pessoas que estão aguardando uma sentença. Tem pessoas que estão 2, 3 anos, 4, 5 anos presos, aguardando a sua decisão. Mas quem falha nisso tudo não é só a justiça. Quem falha é o advogado que não consulta o processo,
que não pesquisa para saber que pedido aquela pessoa precisa. O Ministério Público também falha pela não fiscalização da situação daquelas pessoas. A Defensoria Pública. Então são pontos como esse, Luísa, que a gente não pode se afastar. Existe uma superlotação. Eu não posso admitir que saiam 30 pessoas hoje em liberdade e entre mais 40. Então o que é que está acontecendo aqui fora? Será que aquela pessoa que foi presa em flagrante realmente, será que ela de fato praticou aquele crime? Será que o policial militar ele não consegue ter a interpretação exata de não querer fazer justiça com as próprias mãos e prender de qualquer jeito? Porque as cadeias provisórias estão lotadas. Com certeza os presídios assim também estarão. Então a superlotação é algo que assusta, porque quem está em casa fica assustado e fica com medo de sair. Aí eu te pergunto, quem é o verdadeiro aprisionado? São eles ou somos nós que muitas vezes temos medo de assistir ou ir a um bar, em um cinema com os nossos familiares? Essa é a grande questão que nos assusta, né? Doutor, e quais os objetivos das reformas do sistema penal? Eu tenho meus pontos de crítica, mas eu vou falar assim, os objetivos de fato é a diminuição da criminalidade. Eu só não posso criar uma ideia simbólica de que eu vou criar uma lei para não surtir um efeito. Não, o legislador faz. A pergunta é quem é o legislador que está criando aquela lei? Eu só não quero que criem leis específicas para fazer política. Porque se o objetivo for diminuir a criminalidade, sempre será positiva. Quando eu introduzo dentro do Código Penal diversas mudanças na legislação, criando novas formas, chamados crimes virtuais, que é uma realidade hoje os crimes virtuais, eu vejo isso como melhora. Até para que as pessoas não achem que a internet é terra sem lei. Eu acho interessante a figura dos crimes virtuais, estelionato virtual. Você vê que aquela lei Carolina Dickmann foi importantíssima na diminuição dos crimes virtuais. Nós vemos hoje a instigação ao suicídio por meio virtual. Então são questões boas. Todavia, existem legislações que têm um cunho extremamente político. Observe nas fases que antecedem as eleições, muita lei penal é criada, mas com qual objetivo? Para criar o símbolo. Estamos fazendo algo para diminuir a criminalidade. E não é isso que a sociedade precisa. Eu preciso é efetividade. Mas não é efetividade de qualquer jeito. Criou a lei, vou lá aplicar, depois cai no desuso. Se desse certo, as mudanças em torno dos crimes contra a mulher já surtiriam um efeito imediato. Ou a lei é positiva? Mas a aplicação, como é que está sendo feita? Esse é o nosso medo. Nós temos, no Código Penal, diversas vezes foram mudadas. Mas o que eu achei interessante do chamado Pacote Anticrime 2019 foi que foi criado, mas não se preocupou com os crimes contra a administração pública, não teve mudança nos crimes contra a administração pública, se preocupou com roubo, com furto. Aí eu te pergunto, quem mais pratica esses crimes, furto, roubo, e quem mais pratica os crimes contra a administração pública? Essa é a grande questão. Doutor, para finalizar, você gostaria de reforçar um pouco algum detalhe desse tema para o nosso público? Eu detalho sim, e detalho assim, olhando nos seus olhos, e te agradecendo mais uma vez. Nós precisamos de espaços de debate. Nós precisamos de mesas de debate desses assuntos. A sociedade não pode depender exclusivamente do nosso legislador como representante do povo. Nós precisamos de uma política criminal mais séria, que pense na sociedade, que pense nessa questão de não impedir das pessoas estarem nos espaços que quiserem, porque tem medo dessa exploração do aumento da criminalidade. Eu não posso criar um direito penal que só é estritamente punitivo. Eu preciso de meios alternativos para isso. Eu não posso criar a chamada justiça restaurativa? Por que não instituir de fato no Brasil a justiça restaurativa? E dar às pessoas o direito de estabelecer aquilo que elas necessitam para punir a pessoa que praticar o crime. Não abarrotar os presídios de seres humanos e aí achar que ali estou fazendo justiça. Essa não é a justiça que eu sonho, que acredito que você sonhe. É a justiça dos olhos abertos. Dos mesmos olhos abertos seus, das meninas, das mulheres, dos homens que estão nos assistindo nesse exato momento. Doutor, muito obrigada por sua participação aqui. E você que está assistindo aí, não deixe de assistir os próximos programas, que vamos continuar descomplicando a lei e mostrando por que ela faz parte da sua vida.